Queridos, vamos continuar nosso estudo dessas quartas-feiras que temos o cristão no mundo, o cristão vivendo nesse tempo presente. O tempo que ele está vivendo aqui no mundo é o tempo que Deus reservou para nós vivermos em Cristo. Nós cristãos vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. O cristão no mundo que nos cerca, que é vivido através desse relativismo, tudo é relativo, não existe nenhum absoluto. A palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus é todo relativo, isso não é próprio para todos, é só para algumas pessoas. O homem é o centro de todas as coisas, há uma massificação de todas as coisas, das informações, há uma exploração da fé. Então a espiritualidade ela tem um valor monetário, onde isso pode ser pago de alguma forma. E Cristo se tornou um popstar, uma estrela que pode ser vendida, e há um humanismo deificado. O ser humano é o centro e ele determina todas as coisas. O cristão tem que viver dentro desse mundo da qual nós estamos inseridos. Vimos que na palavra de Deus que Deus deve ocupar em primeiro lugar de todas as coisas da nossa vida. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, nosso santificador, e Deus, o Criador de todas as coisas, recebendo toda a honra e toda a glória a quem nós devemos. Deus deve ser o primeiro lugar em todas as coisas da nossa existência. Devemos viver na verdade. Nesta verdade, a igreja tem a sua paz e ela cresce em número. Devemos viver essa verdade em amor, de uma forma bem ajustada, numa justa cooperação e com o seu próprio aumento, determinado pelo seu próprio Espírito Santo de Deus. Viver isso pela fé. A fé, o justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2, Romanos capítulo 1, Hebreus capítulo 10, Gálatas capítulo 3, vai nos dizer que nós vivemos com base na fé que recebemos da pessoa de Cristo Jesus, esse que transformou a nossa vida. Hoje, especialmente, vamos falar a respeito dessa relação que temos com Jesus Cristo. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Palavra de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra que tem nos ensinado a viver em Cristo. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, através da mesma, o conhecimento necessário para vivermos nesta orientação. Obrigado porque o Senhor, através da fé que recebemos, podemos olhar firmemente para Jesus. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso ponto central, Ele nos conduzirá até a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como nós vemos, a pessoa de Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Ele providenciou tudo para que nós vivêssemos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 3, fala dessa possibilidade que nós temos de fazer isso, e com toda a informação que recebemos, através da palavra, através dos pregadores, através dos profetas, através dos apóstolos, através de todos aqueles que viveram pela fé no tempo passado, nós podemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado
e correr com perseverança a nossa carreira da fé. Essa carreira deve ser corrida em direção a Cristo, olhando firmemente para o autor e consuma da fé, Jesus Cristo. Somente Ele pode ser a nossa referência. Nós estamos num estádio, todas essas testemunhas estão ao redor de nós e nós estamos passando pela prova, pela corrida da fé. E esse final desta prova é o encontro que temos eterno com Cristo Jesus. Nós devemos focar na pessoa de Cristo Jesus, a nossa carreira da fé. Então, um cristão no mundo precisa ter como referência a pessoa de Cristo Jesus. Isso fica bem claro para nós desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele suportou a cruz. Então aqui está um grande preço que foi pago, alto preço que foi pago para que nós vivêssemos pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Somente Ele há de conduzir e nos dar referência para o nosso crer. A pessoa de Cristo Jesus é a referência para nós cumprirmos todas as nossas etapas aqui na Terra. O mundo que se apresenta nos dá uma informação de que Cristo Jesus deve ser relativizado. Ele não deve ser o absoluto da nossa existência. Pois bem, Cristo Jesus é o nosso crer. Nós depositamos em Cristo Jesus o único absoluto de salvação. Nós não somos o centro de todas as coisas, mas Deus é o centro de todas as coisas. Então nós estamos totalmente dependentes da pessoa de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1 nos fala que todas as coisas hão de convergir à pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos algumas soluções para os ditames deste mundo a qual nós vivemos. Estamos envolvidos com a pessoa de Cristo para viver nesse mundo, enfrentando as orientações do mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 2, vai dizer que nós devemos viver com base nesta fé e aquilo que nós estamos fazendo deve conduzir os nossos pensamentos. E aquele que pensa que está de pé tem dificuldades porque o só pensar não é a solução. Precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, aquele que suportou a cruz. Senhor Jesus Cristo, não fazendo caso da vergonha da qual ele estava passando aqui no mundo, ele está hoje assentado à destra do trono de Deus. Senhor Jesus Cristo está intercedendo por nós, por cada um de nós. Nós estamos vivendo em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, e ele está à destra do trono de Deus, intercedendo por cada um de nós. Tão importante quanto nós entendermos esse olhar firme para Jesus, é que isso tem a ver com a nossa pessoalidade, com o nosso ser, com a nossa singularidade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 nos diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tão importante quanto nós olharmos firmemente para Jesus é nós sabermos que isso é pessoal. Nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós olhamos pessoalmente para Cristo. Ninguém olha para nós e nós não olhamos para ninguém. Cada um tem o seu foco, a sua fé depositada na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Então eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de estar caminhando aqui na terra, correndo essa carreira da fé, onde as testemunhas estão aqui dizendo: nós chegamos ao fim dessa carreira, nós vencemos essa corrida e chegamos em Cristo Jesus até os lugares eternos. Então nós podemos agora entender que esse é o nosso caminho, assim como o testemunho daqueles que já correram essa carreira. Nós pessoalmente haveremos de cumprir essa carreira da fé, olhando firmemente para
Jesus Cristo. Esse é o caminho que nos é dado para viver na pessoa de Cristo. Salmo 119 vai dizer que Deus desvenda os nossos olhos para que nós vejamos o caminho a seguir, para que nós olhemos para Cristo. O próprio Deus se compromete em nos levar em direção a Cristo. Levar o nosso olhar até a pessoa de Cristo Jesus. Ele abre os nossos olhos para que olhemos firmemente para Jesus. A nossa caminhada aqui nesse mundo, por muitas vezes nós somos levados a tirar o foco da pessoa de Jesus e a nossa carreira da fé fica comprometida. Nessa hora, lembremos que Deus desvenda os nossos olhos para que nós vejamos na pessoa de Cristo o nosso único Senhor e Salvador. A nossa caminhada aqui na Terra, ela é vivida de 3 formas nas quais Cristo Jesus se revela a nós e nos dá a orientação que necessitamos. Em primeiro lugar, nós temos a nossa vida de oração. Essa vida de oração está propriamente ligada ao tempo que nós gastamos com Deus. Ele nos ouve e nós o ouvimos. A vida de oração é um diálogo que nós temos com Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus que está aqui conosco, está em nossas mãos, nos orienta. O Espírito Santo de Deus nos comunica a verdade, a revelação de Deus para a nossa vida aqui na Terra. Em terceiro lugar, na nossa vida de comunhão com os irmãos em Cristo Jesus na igreja. Então, nós temos a vida de oração, Deus fala conosco, nós falamos com Ele. Nós temos a palavra de Deus, onde Deus nos orienta. Seu Santo Espírito traz a nós, nos ensina todas as coisas, tudo aquilo que precisamos aprender para vivermos nesse mundo orientado por Ele. Em terceiro lugar, nós temos a igreja, da qual nós fazemos parte. Estamos unidos a ela, cultuamos nela, vamos à escola dominical, participamos de grupos familiares. A nossa caminhada na igreja também é um meio de graça. Olhar firmemente para Jesus na vida de oração, na comunhão com os irmãos, no estudo da palavra, nos dá esse entendimento da pessoa de Cristo, dessa corrida na fé, onde nós, neste mundo, como justificados em Cristo, podemos viver com base naquilo que nós cremos. Os que confiam em Deus continuarão eternamente. Os que não confiam em Deus perecerão eternamente. Depositamos em Deus toda a nossa confiança. Nossa caminhada aqui na terra vai ser dado a nós a bênção de amadurecermos na fé, crescermos nesta fé. Voltando para Hebreus capítulo de número 12, vai dizer que nós devemos considerar atentamente, e esse considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Veja só que quando Cristo Jesus passou aqui pela terra, ele sofreu todas as agruras da presença do pecado e dos pecadores. E ele trouxe esse peso todo para si mesmo. Nós devemos considerar atentamente aquele que fez a obra completa de salvação e de misericórdia para que nós pudéssemos viver nele mesmo, para que nós não fatiguemos e nem desmaiemos em nossas almas. É possível que a nossa caminhada, a corrida da fé, haja um desgaste e nessa hora a gente perca o foco. E o escritor sagrado está dizendo, olha, considere isso, prepare-se melhor, gaste mais tempo com Deus, olhe mais firmemente para Jesus, sua vida de oração, sua vida com a palavra, sua vida na comunhão dos irmãos. Preste bem atenção para isso, porque isso vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos estudar a palavra sempre nessas quarta-feiras, aprendendo mais com a mesma e crescendo na fé em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Senhor, obrigado pelo tempo
que podemos ler a Tua palavra e guardar em nossos corações, e edificados pela mesma, Senhor, queremos que o Senhor nos conduza na fé, que o Senhor nos dê a visão plena, que o Senhor nos revele plenamente a Tua vontade, boa, perfeita e agradável para nós, neste mundo de tantas complicações e de tantas interrogações, o nosso crer esteja bem balizado em Ti mesmo. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que podemos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima oportunidade, onde estaremos estudando a palavra de Deus. Uma boa noite.